João 17, verso 6. Em João 17 nós temos a famosa oração sacerdotal, ok? E entre os versos 1 a 5, Jesus ora por si mesmo, ok? E entre os versos 16 a 19, Jesus ele passa agora a orar pelos discípulos. E é esse texto que iremos ler agora. João 17, verso 6, diz assim a minha versão: Eu revelei o teu nome, aqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. E eles as aceitaram, eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu peço por eles, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Já não estarei no mundo, verso 11, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os por amor do teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora, vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Atenção agora, verso 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como me enviaste ao mundo, assim eu os enviei ao mundo, e em favor deles eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. Século XIX, na França havia um famoso pintor chamado Paul Gauguin. E esse famoso pintor, ele criava várias obras de arte, mas ele sentia em seu coração uma inquietação. O materialismo do Ocidente o oprimia, fazia com que ele visse a correria da cidade, da metrópole, e aquilo o incomodava fortemente a ponto de que Paul Gauguin, ele deixa a metrópole, ele deixa a cidade, decide por um período abandonar a sua carreira, a sua vida em Paris, e com uma passagem só de ida para o Tahiti, em 1891. A ideia desse homem era encontrar um local intocado, encontrar um paraíso, um lugar isolado onde ele poderia viver longe da agitação da cidade e encontrar paz e pureza. Mas, ao chegar no Tahiti, qual foi a sua surpresa? Ele não encontrou esse paraíso intocado. Muito pelo contrário, ele encontra a pobreza, ele encontra a doença, ele fica gravemente doente, ele encontra a exploração colonial e ele percebe que mesmo nesse local, que para ele seria um paraíso, a mesma finitude que ele sentia na França, agora ele também sentia no Tahiti. E lá do Tahiti, agora você pode mostrar a imagem, Juan, para a gente, ele pintou a sua grande obra de arte, que é um quadro chamado De Onde Viemos, Quem Somos e Para Onde Vamos. As grandes questões existenciais. Se um dia você for a Boston, esse quadro está no Museu de Belas Artes, lá em Boston. Tá bom? Obrigado, Juan, pode tirar. A trajetória desse homem, de Gauguin, nos revela uma coisa. Não existe local nesse planeta que nos proteja de nossa própria condição. Não existe local nesse planeta que nos proteja de nossa própria condição. E nós aqui em nossa igreja, nós temos criado uma linha divisória bem clara entre o que é uma religiosidade apenas voltada para os exteriores, mecânica, e o que é a vida cristã de verdade. Desde o seminário eu aprendi que ser religioso não é
necessariamente a mesma coisa que ser cristão. Eu digo sempre que cristianismo é a superação da religião. E existem mecanismos religiosos, alguns tipos de espiritualidade aí pela praça, que tentam nos vender como se fosse um bilhete único, como foi esse que ele comprou. Um bilhete de viagem parecido com o de Gauguin. E a religião, em muitas de suas versões, é esta tentativa do ser humano de construir uma torre, um paraíso intocado, ou um enclave imoral, ou um monastério invisível, para, quem sabe, nos blindar ou nos proteger dos barulhos que estão ao nosso redor. E como eu tenho dito aqui, em João, Jesus está furando muitas bolhas. E aqui em João 17, no texto que nós lemos, Jesus vai mais uma vez furar uma bolha da religião. Ele está prestes a morrer, ok? Vamos dar aqui o contexto. Ele está a poucas horas da cruz. E nesse momento de estar a poucas horas da cruz, ele faz esta famosa oração sacerdotal, e aqui agora ele está orando pelos seus discípulos, pelos seus amigos, e no verso 15 ele diz ao Pai: não peço que os tires do mundo, não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Atente aqui. Jesus não está orando para que a gente fuja, bem ao contrário. Jesus está orando para que a gente fique, para que a gente viva dentro da cultura, dentro da história, em meio às pessoas. E no texto que nós lemos, no verso 6, ele diz assim: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Primeira coisa que aqui aprendemos, igreja, é que conhecer o nome de Deus é conhecer a Deus. Primeira coisa que aqui Jesus destaca: eu revelei o teu nome. E vocês sabem, no pensamento, na teologia hebraica, nome não é apenas como a pessoa é chamada. O nome revela a essência, o nome revela a identidade da pessoa. E antes de Jesus, muitos tinham uma visão de Deus equivocada, uma visão de Deus deturpada. Para muitos, esse ente Deus era um ser distante, era um ser frio, um ser julgador. Então, o que Jesus vem fazer na terra? A grande missão de Jesus é revelar, na verdade, quem Deus é. E nós sabemos, 1 João 2,4 nos lembra que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Ou seja, a grande missão de Jesus é revelar esse Deus de amor. E aí Jesus vem dizendo: olha, eu não julgo, eu perdoo, eu salvo. Então nós vemos no Evangelho Jesus curando, Jesus abraçando, Jesus perdoando, mesmo os que não merecem. E o que me impressiona, por exemplo, quando eu leio João 8, aquela mulher flagrada em adultério, Jesus oferece perdão, mesmo aqui ainda nem sequer pediu perdão. Jesus não diz assim para Deus: olha Deus, eu vim a esse mundo e eu revelei ao mundo uma doutrina. Eu falei há pouco, nós adventistas temos uma doutrina, nós respeitamos e valorizamos essa doutrina, mas Jesus não disse: eu revelei ao mundo a doutrina. Ele diz: eu revelei ao mundo o teu nome. Isso aqui é muito importante. Eu revelei ao mundo, ou seja, eu trouxe a vocês uma pessoa, eu introduzi o mundo numa relação. E aqui mora, se você entender aqui, você vai ter uma chave para muita coisa no futuro aqui em nossa igreja. Um dos grandes equívocos religiosos é entender que ser cristão é apenas assinar uma ficha de batismo, ou assinar embaixo de uma lista de doutrinas. Eu falei isso aqui outro dia. Você pode ter a teologia mais profunda, você pode ter o conhecimento mais profundo, e eu conheço doutores em teologia que são ateus. Você pode ter a teologia mais profunda, mas ainda assim ser alguém que não sabe nada sobre Jesus. E eu aqui
apenas recortei um texto que a lição de ontem dos adultos nos trouxe. Atos dos Apóstolos, página 203, diz assim Ellen White: não importa o que professe, aquele cujo coração não está cheio de amor a Deus e aos semelhantes, não é verdadeiro discípulo de Cristo. Eu poderia encerrar aqui e a gente poderia ir embora, o sermão está completo. Eu vou reler para você. Não é o pastor Ellen White, tá? Vou repetir, e eu quero que você guarde isso no seu coração, na sua mente. Ela diz assim, isso aqui mexeu comigo. Não importa, viu o que eu acabei de falar? O que você professa, aquilo que você crê nessa hora. Não importa o que professe, aquele cujo coração não está cheio do amor de Deus, do amor a Deus e aos semelhantes, não é verdadeiro discípulo de Jesus. E Jesus disse: nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês fizerem o quê? É a grande marca da igreja no mundo. E Jesus, então, também, ao falar com o Pai, diz que os seus, eles guardaram a palavra. Guardar a palavra, o que é isso? Eu não sei você, mas eu gosto de colecionar Bíblias. Eu trouxe algumas do Brasil, volta e meia eu compro uma aqui. Eu tinha uma coleção gigante no Brasil. Algumas eu doei, vendi. Agora, guardar a palavra não é colecionar Bíblias. Guardar a palavra, atenção, é encarná-la na vida diária. É isso aqui, ó. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu tenho essa questão. Desde os 18 anos eu uso óculos e eu sou o tipo de pessoa que coloca o óculos para levantar e só tira, ao levantar, e só tira o óculos para tomar banho e para dormir. Eu preciso de óculos para tudo. Eu estou agora aqui vendo vocês, já começou a tremer meu olho aqui. E eu só vejo assim, sabe? Já vejo o André aqui um pouco já vejo alguns vultos aqui ao redor do André, não sei se é algum espírito, André. O que é o óculos? O que é o óculos? Qual a função do óculos? Vejo que o Batista também está agora de óculos, né? Para que serve um óculos? O óculos é uma lente que te ajuda a ver melhor o mundo. Quem é de Cristo, atenção aqui, quem é de Cristo usa um óculos bem diferente, bem especial. E o nome desse óculos chama-se graça. Quem é de Cristo vive com o óculos da graça. O que significa isso? Nós vivemos a nossa vida com a lente da graça. Nossos relacionamentos são pautados pela lente da graça. Nossa vida familiar, nosso trabalho. E sabe, deixa eu confessar algo a vocês aqui. Vocês sabem quando eu me mudei para esse país, e ontem completou 8 anos que eu cheguei a esse país. Quando eu cheguei aqui, eu fui para Massachusetts. Fiquei lá 4 anos e eu ficava chocado de ver irmãos de igreja que exploravam pessoas que chegavam sem informação, sem saber como se trabalha nesse país. E eu ficava, sinceramente, escandalizado. Por quê? O que falta? Olhar tudo pelo óculos da graça. As minhas relações interpessoais, na igreja, em casa, no trabalho, a forma como eu lido com o dinheiro, tudo isso precisa ser encarado com o óculos da graça. Verso 9, ele diz assim: eu peço por eles, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são seus. Verso 11, já não estarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os por amor do teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Verso 15, então. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Como estudamos aqui outro dia, em João 16, 33, Jesus não doura a pílula, ele diz: no mundo tereis o quê? Aflições. E aqui agora em João 17, Jesus está novamente agindo, falando, sem dourar a pílula, sem romantizar a vida cristã.
Ele sabe que o mundo, entenda, quando Jesus diz, ele usa a palavra mundo, ele está se referindo não ao globo terrestre, não à natureza, mas esse sistema de valores, pautado pelo poder, pela ganância, pela força, pelo egoísmo, pela exploração, ou seja, esse sistema que Jesus chama de mundo é um ambiente hostil à lógica do reino de Deus, porque no mundo o mais importante é quem ganha mais, certo ou errado? No mundo o favorito é quem é mais poderoso, mas no reino de Deus, o primeiro, na verdade, é o quê? É o último, é o que serve. Então Jesus ele quebra essa lógica pagã, idólatra, demoníaca que está no mundo. Agora, a postura de Jesus também se contrapõe com duas tensões que a igreja enfrenta. Primeira, a tentação da assimilação. Nós sabemos que a nossa tarefa é alcançarmos o mundo, e nesse interim, nessa intenção de querermos alcançar o mundo, nós nos tornamos tão parecidos, tão iguais ao mundo, que a igreja perde seu contraste. O sal deixa de ter sabor. Abaixamos o padrão, abaixamos a régua do evangelho para cabermos no mundo. E nos esquecemos que, mesmo sendo chamados para estarmos no mundo, para estarmos na cultura, não se engane. O evangelho sempre será contracultural. Ou seja, o evangelho sempre será um escândalo para o mundo. Então essa estratégia de para alcançar o mundo nos tornamos iguais ao mundo não funciona. Mas a outra, que é a tentação do isolamento, é o que eu chamo de o gueto religioso. E nós temos que ter cuidado também com isso aqui. Inclusive a nossa linguagem eu chamo de adventistês. Porque se nós não cuidarmos com a nossa linguagem, as pessoas novas que estão chegando às vezes nem entendem o que a gente está querendo dizer. Então, por exemplo, para quem é novo, se eu dissesse, quando eu li Ellen White, assim, olha, a pena inspirada diz, a pessoa vai olhar e vai dizer, que galinha é essa que teve essa pena inspirada? Eu não estou sabendo dessa pena inspirada. Ela não sabe. Quem é antigo de igreja sabe o que eu estou dizendo, certo ou errado? Mas quem é novo, não sabe. Então, às vezes, o nosso adventistês, para quem está chegando, pode ser um ruído. Quando eu digo assim, que vai ter o junta-panelas, a pessoa chega e ouve e fala assim, vai bater panela? É contra algum político que está tendo algum movimento aí? As pessoas não entendem, são linguagens nossas aqui de dentro. Qual que é o problema? Não é isso, tá? Mas o problema é, na tentativa de nos parecermos diferentes do mundo, aqui ó, o que é isso aqui? Eu sou diferente, meu esquema aqui é outro. Nos afastamos de tal modo do mundo que passamos a viver trancafiados em nossos templos e passamos a ver tudo aquilo que não é da religião como algo maligno. E agora, tudo que fazemos tem como fim nós mesmos. Por exemplo, o culto. O culto é feito para adoração a Deus, correto? Mas o culto não é feito para agradar você. O culto é feito para todos. Em especial, para quem não gosta de culto. E aí, nós passamos a olhar o mundo com distância, com desdém, com julgamento, o mundo lá e o povo de Deus aqui. São duas tensões perigosas e são duas tensões que estão erradas. A tentação da assimilação e a tentação do isolamento. Eu digo que muitos de nós queremos viver o que eu chamo de cristianismo hermético. Mateus 5,13, Cristo disse assim, vocês são o sal da onde? Sal de onde? O sal do mundo. A terra, cosmos, a palavra é mundo. Sal da terra, luz do mundo. Só que
Se ficarmos dentro do saleiro, muitos de nós não querem ter contato com a carne, com a salada, com a comida, com o mundo que está ao nosso redor. A gente quer ser sal no saleiro, porque alguns de nós acreditam que se entrarmos em contato com o mundo, perderemos a nossa essência. Só que esse mesmo Jesus, em Mateus 5, dirá que o sal que não é usado para nada é lançado o quê? Fora. Ou seja, enquanto o sal ficar no saleiro, o mundo continua sem ser alcançado e a igreja não cumpre sua missão. Ele disse, não peço que os tire do mundo. Ou seja, olha que coisa interessante. Jesus não quer nos tirar do mundo, porque Jesus entende que a nossa missão é onde? No mundo. Ou seja, Jesus quer você trabalhando no meio de pecadores. Jesus quer você, ele precisa de você numa escola, numa faculdade secular, na política, na arte, no esporte, no hospital, na rua, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Portanto, o lugar dos discípulos de Jesus não é dentro do saleiro, mas é no meio do caos do mundo. Mas às vezes a nossa vida cristã é tão frágil que temos medo de, ao entrarmos em contato com o mundo, perdermos nossa essência. Lembre-se, sempre que Jesus tocava alguém, curava alguém, mesmo que fosse um leproso, não era Jesus que pegava a lepra, era o leproso que era curado. A graça, esse óculos que Cristo nos dá, não nos tira da história, bem pelo contrário, nos habilita a adentrarmos nessa história, a adentrarmos nesse sistema chamado mundo, mas aqui então, agora vivendo com o óculos da graça, eu não sou engolido pela lógica egoísta do mundo. Verso 11, já não estarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti, Pai Santo, protege-os por amor do teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. O que nos faz vencer o mundo, o que nos protege do mundo, não é fugirmos do mundo, como Paul Gauguin fez, não é irmos para um monastério, mas é a unidade comunitária. Por quê? Sozinhos nós somos presas fáceis do mundo. Sozinhos ficamos desanimados muito mais fácil. E na comunidade dos afetos, da mesa compartilhada, da vulnerabilidade mútua, onde podemos ser nós mesmos sem sermos julgados. É nesta vida em comunidade que nos tornamos mais fortes para vencermos o mundo. E esse é o papel da igreja, nos fornecer esta vida comunitária. E por fim, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como me enviaste ao mundo, assim eu os enviei ao mundo, em favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Aqui temos, igreja, o ápice do texto, santifica-os. Para muitas tradições religiosas, ser santo é sinônimo de ser impecável. Ser santo implica não errar mais. Ser santo é o indivíduo que é moralmente ou se sente moralmente superior. Lá no Brasil, a igreja lida já há um bom tempo com os chamados perfeccionistas. Eu conheci um grupo assim. E um dia na porta da igreja, um dizia assim para o outro, olha, eu louvo a Deus, porque já faz 2 meses que eu não peco. Na cabeça de muita gente é isso aqui. Ser santo é ser impecável, asséptico, moralmente superior. Eu vou assim. Vocês não podem me julgar de não ser aberto, honesto, porque eu sou. Ouve aqui. Nada mais diabólico pode haver em meio à igreja do que o sentimento de moralidade superior.
do que sentirmos que somos melhores que outros, porque faço isso, porque faço aquilo, porque como aquilo, porque não como aquilo outro. Nós não somos. E nós já explicamos aqui na igreja isso. O que nós fazemos para Deus não nos gera crédito com Deus. Os cultos de sábado que eu venho no inverno não me dão crédito para faltar no verão. Deus não opera assim. Sem crédito e sem débito. Na teologia de Jesus, santidade não é categoria moralista. Santidade é uma categoria vocacional, chamado. Santificar-se significa se consagrar para um uso específico. Algo é santo diante de Deus, quando cumpre um propósito específico para o qual foi criado. Ele diz, santifica-os na verdade. Verdade no Evangelho não é abstração. Ele diz, santifica-os na verdade. E esse texto, nós usamos um milhão de vezes quando nós estudamos com as pessoas a respeito do quê? Do quê? Da Bíblia. Quando eu quero provar para alguém que a Bíblia é a palavra de Deus, eu vou e leio João 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é o quê? E a Bíblia é a verdade? Claro que é. Só que quando Jesus diz, santifica-os na verdade, em João, aqui é mais amplo. Porque em João 14,6, ele mesmo diz a respeito dele, eu sou o caminho e o que mais? A verdade. E ainda ele diz, a tua palavra é a verdade. E João 1, verso 1 nos ensina, quando João diz que o verbo se fez carne, o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós, João está dizendo que a máxima palavra de Deus no mundo é quem? Ou seja, João 17, ele pode ser usado indiretamente para falar sobre a Bíblia, mas não é. É um texto que se refere diretamente ao próprio Cristo. Amém? Verdade não é um sistema estático. Verdade é uma pessoa. A pessoa de Jesus de Nazaré. Portanto, ser santificado na verdade significa ser configurado, formatado à vida e ao modo de ser como Jesus. Por exemplo, falamos há pouco de dízimo e sábado. Dúvida, pastor, como faço? Como encaro? Olha para Jesus. Como que eu vivo a vida cristã? Olhe para o jeito que Jesus olhava, por exemplo, para os menos favorecidos. Analise a forma como Jesus lidava com o poder, ou como Jesus tratava dinheiro e status, ou a capacidade dele de perdoar o imperdoável. Ele então diz, encerrando, assim como tu me enviaste, eu os envio. Pergunto, o Pai enviou o Filho para julgar e para condenar o mundo? João 3,17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse mundo fosse salvo por ele. João 1,14. O verbo, a palavra, se fez carne e habitou montou a sua tenda entre nós. Jesus armou a sua tenda em nosso bairro. Jesus assentou-se à nossa mesa. Jesus chorou o nosso luto, sentiu a nossa dor. Portanto, esse ato de sermos enviados ao mundo precisa ter a marca de Jesus. E a marca de Jesus é a marca da encarnação, o amor encarnado, em ação, em vida, no chão da vida, na presença, na escuta, na empatia, no serviço. Entendamos de uma vez por todas, nós não fomos enviados ao mundo para sermos melhores que o mundo, para trazermos uma moralidade mais elevada ao mundo, e tampouco para julgar o mundo. Nós fomos enviados ao mundo, não para vencermos debates, não para impor agendas morais. Fomos enviados ao mundo para amarmos até as últimas consequências, como Jesus fez. Portanto, João 17,
Jesus está se preparando para a cruz, para morrer em nosso favor. E agora, algumas perguntas que nós nos fazemos. Estou eu disposto a ser a resposta à oração de Jesus? Estou eu disposto a abandonar a minha bolha de conforto espiritual e abraçar o mundo do mesmo jeito que a graça me abraçou? Ser cristão não é sobre ter rotas de fuga do mundo. Ser cristão é trazer o céu para a terra. Através de nossa vida, como eu já disse essa palavra aqui antes, da nossa vida ordinária, comum, dia a dia. No trabalho, na família e na cidade. Portanto, embora o mundo esteja jazendo no maligno, a mensagem é: não tenha medo do mundo, porque aquele que está em nós é a própria vida e já venceu este mundo. Que o Pai nos guarde em seu nome, que o Espírito Santo nos santifique na verdade e que o Filho nos envie, sendo uma presença de paz, de reconciliação para o chão da vida real. Amém?